Neste exato momento, você tem dentro de si o poder de transformar completamente a sua vida. Você é o criador da sua realidade. E hoje, quero te mostrar como despertar esse poder incrível que já existe em você. Tudo começa com duas palavras simples: relaxe e confie. Pense nisso. Quantas vezes você passa o dia correndo, preocupado com o que pode acontecer, tentando controlar cada detalhe ao seu redor? Estamos constantemente no limite, tensos, acreditando que precisamos ter domínio absoluto sobre tudo. Mas e se eu te dissesse que a verdadeira chave para conseguir tudo o que você deseja está justamente em deixar ir? É isso mesmo. O segredo para manifestar os seus sonhos não está em forçar, mas em permitir. Quando você relaxa, abre espaço dentro de si para que o universo mostre infinitas possibilidades. Sua mente se torna mais clara, seu corpo mais leve e você cria um campo fértil onde os milagres podem florescer. E quando você confia, você se alinha com o fluxo natural da vida. Em vez de lutar contra a corrente, você aprende a seguir com ela. E aqui está a parte mágica. Quando você combina relaxamento, confiança e expectativa, é nesse ponto que os resultados começam a surgir. Não em um futuro distante, mas aqui, agora, hoje. Fomos condicionados a acreditar que mudança exige esforço extremo, sacrifício e sofrimento, que só alcançamos o que queremos se passarmos anos lutando. Mas e se essa não for a verdade? E se você pudesse esperar por milagres no mesmo dia em que decide, de coração, o que deseja viver? Pode soar bom demais para ser real, mas eu já vi isso acontecer inúmeras vezes. Já testemunhei pessoas se curando de doenças consideradas incuráveis, conquistando o emprego dos sonhos, encontrando sua alma gêmea, tudo em questão de dias, às vezes em poucas horas. E tudo começou quando elas simplesmente escolheram relaxar, confiar e esperar que o melhor acontecesse. Talvez você esteja pensando, mas eu já tentei pensar positivo, já tentei visualizar e nada funcionou para mim. Eu entendo você, de verdade, mas aqui está o ponto. Não se trata apenas de pensar ou imaginar. Trata-se de sentir, de viver agora, neste instante, como se aquilo que você deseja já fosse realidade. Quando você realmente relaxa e confia, você entra em um estado de ser onde tudo se torna possível. Seu corpo solta as tensões, sua mente se aquieta e você cria um campo fértil onde os milagres podem florescer. Quando você entra nesse estado de presença e entrega, acessa um campo de potencial infinito. Nesse lugar, não existe separação entre você e os seus desejos. Você se torna um com eles. É aí que a expectativa verdadeira acontece. Esperar, nesse contexto, não é desejar ou torcer para que algo aconteça. É saber que já aconteceu. É viver como se aquilo que você sonha já fosse parte da sua realidade agora. E quando você assume essa postura interior, o universo responde. O universo não distingue o que está fora de você do que acontece dentro de você. Para ele, não há diferença entre a realidade externa e a realidade interna. Por isso, quando você consegue criar o sentimento de já ter aquilo que deseja, antes mesmo de ver isso materializado no mundo físico, você se torna um verdadeiro criador da sua vida. Mas como fazer isso na prática? Como relaxar, confiar e esperar que milagres aconteçam hoje? Tudo começa com a forma como você pensa e com a energia que você emite. Cada pensamento que surge em sua mente é como uma pedra lançada em um lago. Cria ondas que se expandem e afetam tudo ao redor. Quando você se fixa em pensamentos de falta, medo ou preocupação, envia sinais que atraem mais dessas mesmas experiências. Mas quando escolhe focar em abundância, amor e possibilidade, você passa a vibrar em uma frequência diferente. Uma frequência em que os milagres não só são possíveis, mas esperados. E não é apenas sobre pensamentos.
é sobre a energia que você carrega. Cada emoção que sente envia um sinal poderoso para o universo. Quando você está estressado, ansioso ou frustrado, sua vibração se mantém baixa. Mas quando consegue relaxar, confiar e sentir alegria e gratidão antes mesmo de seus desejos chegarem, você se coloca em uma frequência magnética, capaz de atrair milagres. A chave está em cultivar consciência. Prestar atenção ao que você pensa e sente ao longo do dia. Perceber quando está tenso ou preocupado e então escolher conscientemente mudar esse estado. Respire fundo. Sinta seu corpo soltar o peso. E se pergunte: o que eu estaria pensando agora se soubesse que tudo já está funcionando a meu favor? Como eu me sentiria se tivesse certeza de que meus desejos estão a caminho? É aqui que a meditação se torna uma grande aliada. Ao meditar, você cria espaço entre os pensamentos. Sai do ruído incessante da mente e acessa um lugar de paz, clareza e pura possibilidade. Nesse espaço, você se reconecta com quem realmente é, um ser capaz de criar a realidade que deseja. Dentro desse espaço de silêncio e presença, você tem a chance de reprogramar a sua mente subconsciente. Pense nisso. A maior parte dos nossos pensamentos, emoções e comportamentos não é escolhida de forma consciente. Eles são guiados por um piloto automático criado ao longo dos anos, moldado por experiências passadas, crenças herdadas e pelo ambiente em que crescemos. Mas quando você mergulha na meditação, acessa diretamente essa camada profunda da mente. É nesse momento que pode começar a reescrever o programa. Na meditação, não se trata apenas de imaginar a vida que você deseja. O verdadeiro poder está em sentir. Permita-se experimentar em cada célula do corpo a sensação de já viver a realidade que você escolhe. Como seria sentir a vitalidade de uma saúde perfeita? Como seria vibrar na abundância financeira, com a segurança de nunca faltar nada? Como seria estar em um relacionamento de amor e apoio genuíno? Não basta apenas visualizar. É sobre incorporar a essas sensações, deixar que elas invadam o seu corpo, que preencham sua mente e sua energia. Quanto mais você se entrega a esse estado, mais literalmente muda a química do seu cérebro, criando novos caminhos neurais que sustentam essa nova realidade. Mas aqui está algo importante. Não adianta fazer isso uma vez e esperar milagres imediatos. É um processo diário, um treino para a mente e para o coração. Assim como escovar os dentes ou tomar café da manhã, criar momentos para relaxar, confiar e esperar grandes coisas precisa fazer parte da sua rotina. E quando você pratica com constância, começa a notar o que antes passava desapercebido, os sinais do universo. Ele está sempre se comunicando, sempre guiando você em direção ao que é melhor. Mas muitas vezes estamos ocupados demais, presos em preocupações para perceber. Quando você relaxa e confia, sua sensibilidade aumenta. Você passa a perceber as sincronicidades, aquelas coincidências perfeitas demais para serem apenas acaso. Pensa em alguém e, de repente, essa pessoa liga, vê os mesmos números se repetindo em diferentes lugares, ou escuta uma conversa aleatória que traz exatamente a resposta que você buscava. Esses não são meros acasos. São confirmações de que o universo ouviu os seus desejos e está trabalhando para entregá-los. Mas, para reconhecê-los, você precisa estar aberto, precisa confiar. E há um ingrediente essencial que potencializa todo esse processo: a gratidão. Quando você agradece pelo que já tem, abre ainda mais espaço para receber. A gratidão é como um sinal luminoso enviado ao universo, dizendo: eu já reconheço a abundância na minha vida, e ao reconhecer, você atrai ainda mais dela. É como dizer ao universo: ei, eu realmente aprecio tudo o que já recebi e estou pronta para mais. Por isso, faça da gratidão parte da sua prática diária. Todas as manhãs, assim que acordar, antes mesmo de sair da cama, pense em 3 coisas pelas quais você é grato. Sinta a gratidão no seu corpo, deixe essa sensação se expandir e preencher você por inteiro. Depois, carregue esse sentimento com você ao longo do dia.
Eu sei o que alguns de vocês podem estar pensando. Mas e a ação? Não precisamos agir para realizar nossos sonhos? E a resposta é sim. A ação é importante. Mas não se trata de forçar as coisas, nem de lutar contra a corrente. Quando você está relaxado, quando confia, quando espera que grandes coisas aconteçam, as ações certas se revelam naturalmente. Você começa a sentir uma inspiração genuína para dar determinados passos. De repente, está no lugar certo, na hora certa, conhecendo as pessoas certas. As oportunidades simplesmente se apresentam. É isso que eu chamo de ação inspirada. Não é sobre empurrar ou se desgastar, mas sobre fluir com a corrente natural da vida. É sobre ouvir sua intuição, confiar no seu coração e agir a partir daquilo que faz sentido para você. Quando a ação é inspirada, ela não pesa. Pelo contrário, parece brincadeira, parece que você está fazendo exatamente o que nasceu para fazer. É nesse estado que os milagres começam a acontecer. Agora vamos falar sobre a expectativa. É aqui que muitas pessoas se perdem. Elas dizem que querem algo, mas no fundo não acreditam que aquilo é realmente possível para elas. Carregam dúvidas, medos e crenças limitantes que as impedem de avançar. Mas quando você realmente espera que algo aconteça, quando você sabe, no mais profundo do seu ser, que aquilo já é seu, o universo move montanhas para trazer isso até você. A chave da expectativa está em se desapegar do resultado. O que isso significa? Quando estamos presos a um desfecho específico, geralmente estamos vibrando na escassez. É como se disséssemos: preciso que isso aconteça, senão não serei feliz. Essa energia de necessidade e desespero, na verdade, afasta os nossos desejos. Mas quando você consegue se desapegar e dizer: eu adoraria que isso acontecesse, mas sei que, aconteça o que acontecer, será para o meu bem maior. Você abre espaço para receber ainda mais do que poderia imaginar. Então, espere que coisas maravilhosas aconteçam, mas segure essa expectativa com leveza. Confie que o universo tem para você um plano ainda mais grandioso do que qualquer coisa que sua mente limitada possa conceber. E lembre-se, expectativa não é esperar por algo no futuro. Trata-se de viver como se já tivesse acontecido. É trazer o futuro para o momento presente. Quantas vezes deixamos a felicidade para depois? Pensamos: vou ser feliz quando conseguir aquele emprego. Vou me sentir realizado quando ganhar determinada quantia. Vou me sentir amado quando encontrar a pessoa certa. Mas a verdade é que você pode sentir tudo isso agora. Você pode se sentir bem-sucedido antes mesmo de ganhar o primeiro milhão. Você pode sentir amor antes de conhecer sua alma gêmea. Você pode se sentir saudável antes mesmo dos sintomas desaparecerem. Quando você aprende a gerar esses sentimentos dentro de si, você se torna um imã para experiências que combinam com essa energia. É isso que significa viver no resultado final. É incorporar no presente a versão de você que já possui tudo o que deseja. Pergunte-se: como essa versão de mim pensaria? Como se sentiria? Como se comportaria? Como falaria? E então, comece a viver como essa versão hoje. Não espere que as circunstâncias externas mudem. Seja você a mudança que deseja ver na sua vida. Eu sei que isso pode parecer desafiador. Talvez pareça um salto muito grande entre onde você está agora e onde quer chegar. Mas lembre-se, você não precisa dar esse salto todo de uma vez. Pode começar pequeno. Reserve apenas 5 minutos por dia. Sente-se em silêncio, feche os olhos e imagine-se vivendo a vida dos seus sonhos. Permita-se sentir as emoções dessa vida como se já fossem reais. Deixe esses sentimentos preencherem cada parte do seu corpo. E quando abrir os olhos, leve essa energia consigo para o resto do seu dia. À medida que você repete essa prática, mudanças começam a surgir. No início, podem ser coisas sutis. Você se sente mais tranquilo, lida melhor com o estresse, percebe pequenos momentos de alegria que antes passavam despercebidos. Mas com o tempo,
Conforme isso se torna parte natural da sua rotina, transformações maiores acontecem. As oportunidades começam a aparecer, pessoas se aproximam da sua energia. Situações que antes te incomodavam já não têm mais o mesmo peso. E, de repente, você olha ao redor e percebe sua vida mudou. E não porque você precisou forçar, lutar ou empurrar as coisas para acontecer, mas porque você aprendeu a relaxar, confiar e esperar que grandes coisas viessem até você. Agora quero tocar em algo que sempre surge quando falamos sobre manifestar os nossos desejos. A preocupação de que focar no que queremos seja egoísmo. Muitas pessoas acreditam que desejar mais para nós mesmos significa, de alguma forma, tirar dos outros. Mas a verdade é exatamente o oposto. Quando você eleva sua vibração e cria uma vida melhor para si, automaticamente eleva também a vibração de todos ao seu redor. A sua alegria, o seu sucesso e a sua abundância não diminuem nada de ninguém. Ao contrário, inspiram os outros a acreditarem que também podem alcançar mais em suas próprias vidas. Pense por um instante. Quando você está perto de alguém feliz, confiante e realizado, como isso faz você se sentir? Não desperta em você a sensação de que também é possível conquistar mais? Esse é o efeito cascata de viver em alta vibração. É por isso que você não deve se esconder nem diminuir a sua luz. O mundo precisa que você seja a sua versão mais plena, mais abundante e mais radiante. Porque ao viver o seu potencial máximo, você abre espaço para que outros façam o mesmo. Mas há algo que muitas vezes se coloca entre nós e essa confiança: o medo. O medo do fracasso, o medo do sucesso, o medo do desconhecido. Esses medos nos paralisam e nos fazem acreditar que somos menores do que realmente somos. Mas é importante compreender: o medo é apenas uma ideia, não é real. Ele é uma projeção da mente alimentada por experiências do passado ou por cenários imaginados do futuro. Da mesma forma que você pode escolher pensar em falta ou em abundância, também pode escolher acreditar ou não nos seus medos. E quando eles surgirem, não lute contra eles nem tente escondê-los. Reconheça-os, agradeça pela tentativa de proteção e então direcione seu foco para a confiança. Escolha acreditar que, independentemente do que aconteça, você tem a força e a resiliência necessárias para lidar com qualquer situação. Cada vez que você opta pela confiança em vez do medo, você está literalmente reprogramando seu cérebro. Está criando novos caminhos neurais que sustentam essa nova realidade fortalecida. E aqui entra algo essencial: a neuroplasticidade. A neuroplasticidade é a capacidade do cérebro de se reorganizar, criando novas conexões ao longo da vida. Isso significa que o seu cérebro está constantemente se transformando de acordo com os pensamentos, experiências e comportamentos que você repete. Quando você pratica de forma consistente o relaxamento, a confiança e a expectativa positiva, você não está apenas mudando como se sente, você está remodelando a estrutura do seu cérebro. Está abrindo trilhas internas que apoiam esses estados elevados de ser até que eles se tornem o seu novo normal. E quanto mais você pratica, mais fortes esses caminhos se tornam. É por isso que a consistência é tão essencial. Não se trata apenas de ter uma sessão incrível de meditação ou um único dia em que você se sente extremamente positivo. O verdadeiro poder está em tornar essas práticas parte da sua rotina, algo natural na sua vida. É escolher, repetidas vezes, focar no que você deseja, em vez de se prender ao que não quer. Muitas pessoas me dizem: mas eu já tentei pensar positivamente antes e nada mudou. E eu entendo, eu realmente entendo. Mas o que quero que você perceba é que esse trabalho não se resume a repetir pensamentos positivos. Trata-se de alinhar pensamentos, sentimentos e ações. Veja bem, seus pensamentos criam os seus sentimentos. Seus sentimentos direcionam as suas ações, e suas ações constroem os seus resultados. Então, se você tenta pensar de forma positiva, mas ainda sente medo ou dúvida, suas ações vão refletir esse medo e essa dúvida, e os resultados que virão serão iguais a eles.
É por isso que não basta pensar sobre o que você quer. Você precisa sentir, incorporar, viver como se já fosse a sua realidade. Porque quando seus pensamentos, sentimentos e ações estão alinhados, você se torna imparável. Esse processo não tem a ver com se forçar a ser feliz o tempo todo. Não é sobre negar suas emoções negativas ou fingir que tudo está perfeito quando não está. É sobre reconhecer onde você está, aceitar esse estado e então conscientemente escolher para onde deseja ir a partir dali. Se você está triste, com raiva ou frustrado, permita-se sentir essas emoções, não tente reprimi-las, mas também não se prenda nelas. Sinta, reconheça e então pergunte a si mesmo: o que eu gostaria de sentir em vez disso? Como posso me mover em direção a esse novo sentimento? É aqui que entra o poder da escolha. A cada instante, você tem o poder de escolher seus pensamentos, seus sentimentos e suas ações. Você pode escolher onde colocar o seu foco, e aquilo em que você foca se expande. Por isso, concentre-se no que você quer, não no que você não quer. Olhe para onde está indo, não apenas para onde já esteve. Foque no que é possível e não no que limita você. E lembre-se, isso não significa ignorar a realidade ou viver em negação. Significa compreender que a sua percepção cria a sua realidade. Duas pessoas podem olhar para a mesma situação e enxergar coisas completamente diferentes, dependendo da mentalidade e das crenças de cada uma. Então, escolha ver o bem, escolha ver as oportunidades, escolha ver as lições em cada experiência. Quando você faz isso, abre-se para um mundo completamente novo de possibilidades. Agora, vamos falar um pouco sobre energia. Tudo no universo é energia, vibrando em diferentes frequências. E como diz a lei da atração, semelhante atrai semelhante. Isso significa que a energia que você emite para o mundo é exatamente o que você atrairá de volta. Se você está vibrando na frequência do estresse, da preocupação e da escassez, atrairá experiências que refletem essa mesma energia. Mas, se você vibra na frequência da paz, da alegria e da abundância, atrairá experiências que correspondem a isso. Então, como elevar sua vibração? Começa com os seus pensamentos e sentimentos, como já discutimos, mas também envolve cuidar do seu corpo físico, alimentar-se de forma nutritiva, dormir o suficiente e praticar exercícios regularmente. Todas essas atitudes afetam diretamente a sua energia e a sua capacidade de manter uma vibração elevada. A meditação é outra ferramenta poderosa para elevar sua vibração. Quando você medita, acalma a tagarelice da mente e entra num campo de puro potencial. Você se alinha com a energia do universo e, ao fazer isso, eleva a sua própria frequência. Quando você aumenta sua vibração, não impacta apenas a si mesmo, você influencia tudo e todos ao seu redor. Você se torna um farol de energia positiva, inspirando outros a elevar também suas vibrações. Agora, quero falar sobre algo que frequentemente faz as pessoas tropeçarem nessa jornada: a necessidade de certeza. Nós, seres humanos, adoramos certezas, queremos saber exatamente como tudo vai acontecer e buscamos garantias. Mas aqui está a verdade. A vida é inerentemente incerta, e essa incerteza é, na verdade, um presente. É o que torna a vida emocionante e cheia de possibilidades. Quando você consegue abraçar a incerteza, enxergando-a como uma aventura em vez de uma ameaça, você se abre para verdadeiros milagres. Pense nisso. Se você soubesse exatamente como tudo iria acontecer, onde estaria a emoção? Onde estaria o crescimento? Onde estaria a oportunidade de o universo surpreender você com algo ainda melhor do que você poderia imaginar? Então, ao invés de buscar a certeza, busque confiança. Confie em si mesmo, confie no universo, confie que tudo sempre trabalha para o seu maior bem, mesmo que, no momento, você ainda não consiga perceber como. Vamos falar sobre o conceito de rendição. Rendição não significa desistir ou ser passivo. Significa liberar a necessidade de controlar tudo e confiar em um poder maior. Seja você o chame de Deus, universo, fonte de energia ou de outra forma. Quando você se rende, solta a tensão de tentar forçar as coisas a acontecerem.
você se permite ser guiado e se abre para receber. E muitas vezes, o que chega até você quando você se rende é muito maior do que poderia ter conquistado através do esforço ou do controle. Agora, você pode estar pensando, mas eu tenho objetivos, como posso me render e ainda assim trabalhar em direção a eles? Excelente pergunta. A chave está em definir suas intenções claramente e depois liberar o apego a como elas irão se manifestar. Faça a sua parte. Tome ações inspiradas, mas depois solte, confie e permita que o universo cuide do restante. Pense nisso como plantar uma semente. Você prepara o solo, planta a semente, rega e garante que ela receba a luz solar. Mas você não fica cavando todos os dias para ver se ela está crescendo. Você confia no processo natural. Da mesma forma, seus sonhos e objetivos são como essa semente. Plante-os com intenção clara, alimente-os com seus pensamentos e ações e depois confie que estão crescendo, mesmo que ainda não veja os resultados. E aqui entra outro elemento crucial: paciência. No mundo acelerado em que vivemos, queremos que tudo aconteça imediatamente. Configuramos uma intenção e esperamos ver resultados instantâneos. Mas apenas porque você não consegue ver algo acontecendo, não significa que nada está acontecendo. Muitas vezes, as maiores transformações ocorrem nos bastidores, assim como a semente que germina no subsolo antes de romper a superfície. Então, seja paciente consigo mesmo e com o processo, confiando que tudo está se desenrolando no tempo perfeito. E enquanto isso, aproveite a jornada, encontrando alegria no presente em vez de adiar sua felicidade para o futuro. Agora, vamos falar sobre algo que pode acelerar suas manifestações: gratidão. A gratidão funciona como um ímã para milagres. Quando você é grato pelo que já tem, abre-se para receber ainda mais. Comece e termine cada dia com gratidão. Ao acordar, pense em 3 coisas pelas quais você é grato. Antes de dormir, relembre seu dia e encontre motivos para apreciar. Ao longo do dia, busque coisas para agradecer. No começo, pode ser necessário procurar ativamente, especialmente em momentos desafiadores, mas quanto mais você pratica, mais natural se torna. E aqui está um ponto poderoso. Pratique a gratidão pelo que ainda não aconteceu. Seja grato pelo emprego que deseja como se já o tivesse, pela saúde perfeita que deseja como se já fosse sua, pelo relacionamento amoroso que está chamando como se seu parceiro já estivesse ao seu lado. Isso é viver no resultado final, sentir o sentimento de ter o que você deseja antes que se manifeste na realidade física. Quando você consegue fazer isso, torna-se uma força imparável de criação. Muitas vezes, as pessoas manifestam algo que estavam desejando e, de repente, começam a duvidar. Pensam, será que foi só uma coincidência? Será que eu realmente criei isso? A verdade é que não existem coincidências. Tudo que acontece na sua vida é reflexo dos seus pensamentos, sentimentos e crenças. É um espelho do seu mundo interior. Então, quando você começa a perceber mudanças positivas em sua vida, celebre-as. Reconheça o seu papel na criação delas. Quando você faz isso, reforça sua fé no seu próprio poder, fortalece sua confiança no processo e se abre para manifestar coisas ainda maiores. Lembre-se, o que você aprecia se multiplica. Quanto mais você reconhecer e valorizar o que já é bom na sua vida, mais coisas boas você atrairá. Agora vamos falar sobre algo que pode acelerar suas manifestações: o poder das palavras. As palavras que você pronuncia são como feitiços que você lança em sua vida. Elas têm o poder de criar ou destruir, curar ou prejudicar. Por isso, preste atenção à forma como você fala, tanto para os outros quanto para si mesmo. Você reclama com frequência? Fala sobre falta ou limitação? Ou escolhe usar palavras de abundância, possibilidade e gratidão? Faça um esforço consciente para falar de maneira alinhada com o que deseja criar. Ao invés de dizer, eu não posso pagar por isso, tente dizer, isso não é uma prioridade para mim agora.
Ao invés de estou tão estressado, tente dizer estou aprendendo a lidar com os desafios com graça e calma. E, acima de tudo, observe sua conversa interna. Suas palavras para si mesmo moldam sua realidade mais do que qualquer outra coisa. Fale consigo com gentileza, encorajamento e amor. Torne-se seu próprio maior incentivador. Agora quero abordar algo que surge com frequência quando as pessoas começam este trabalho. Elas dizem, mas e quanto ao meu passado? Cometi erros, tive contratempos, como posso superar isso? Aqui está o que você precisa entender. Seu passado não define seu futuro. Suas experiências passadas moldaram quem você é hoje, mas não determinam quem você pode se tornar. Cada momento é um novo começo. Cada respiração é uma oportunidade de recomeçar. Você não é seus erros ou falhas do passado. Você não é suas crenças limitantes ou padrões antigos. Você é um criador poderoso, capaz de se reinventar a qualquer instante. Então, em vez de se prender ao passado, use-o como um trampolim para o crescimento. Quais lições você aprendeu? De que forma seus desafios o tornaram mais forte? Como você pode transformar suas experiências em combustível para seu próprio desenvolvimento e ainda ajudar outras pessoas? Quando você consegue reformular seu passado dessa maneira, ele deixa de ser um peso que o segura. Em vez disso, se torna uma ferramenta poderosa de transformação. Agora, vamos falar sobre algo essencial para manter essa prática a longo prazo: o autocuidado. Cuidar de si mesmo não é egoísmo, é necessidade. Você não pode derramar de uma xícara vazia. Você não consegue irradiar energia positiva se estiver exausto. Por isso, faça do autocuidado uma prioridade. Ele pode significar coisas diferentes para cada pessoa. Para alguns, pode ser dedicar tempo à meditação ou aos exercícios físicos. Para outros, significa aprender a dizer não a compromissos que drenam sua energia. Pode ser passar tempo na natureza ou se dedicar a um hobby que ama. Seja qual for a sua forma de autocuidado, torne-o inegociável. Agende-o em seu dia como faria com qualquer compromisso importante, porque quando você cuida de si mesmo, tem muito mais a oferecer aos outros e aos seus sonhos. E lembre-se, autocuidado não é apenas físico, mas também mental e emocional. Observe os pensamentos que você alimenta. Você está constantemente consumindo notícias negativas ou se envolvendo em fofocas? Ou está nutrindo sua mente com livros inspiradores, conversas edificantes e afirmações positivas? Sua mente é como um jardim. O que você planta e nutre é o que vai florescer. Seja intencional sobre o que está cultivando no seu jardim mental. Essa é uma jornada, não um destino. Haverá altos e baixos. Dias em que você se sente no topo do mundo e outros em que é difícil permanecer positivo. E tudo bem, isso faz parte da experiência humana. A chave não é se julgar por essas flutuações, mas observá-las com compaixão e curiosidade. Nos dias em que você se sente ótimo, mergulhe profundamente nesse sentimento. Amplifique-o, deixe que preencha cada célula do seu corpo. E nos dias mais difíceis, seja gentil consigo mesmo. Lembre-se, isso também passará, e cada momento é uma oportunidade para aprender, crescer e se reconectar com a sua própria força. Ao praticar a gratidão, o autocuidado e a consciência dos seus pensamentos, você começa a se alinhar com a vida que deseja criar. Você se torna um ímã para oportunidades, alegria, abundância e milagres. Cada passo que você dá, por menor que pareça, está moldando o seu futuro de forma poderosa. Se você chegou até aqui, deixe nos comentários. Eu mereço a prosperidade. Gratidão.